Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de comunicação e expressão. Na aula de hoje, aprenderemos sobre um assunto que reflete uma situação que certamente você já vivenciou em seu cotidiano. Se você já viajou para os estados do Sul, Norte ou Nordeste, já deve ter ouvido algumas expressões cujo significado você desconhecia. Alguns exemplos dessas expressões são palavras como piá, para designar um menino, ou aipim e macaxeira, usadas como sinônimos de mandioca. Agora, imagine a seguinte situação. Você está em um bar e presencia um diálogo entre dois amigos. Um deles diz a seguinte frase: "Só porque estou lavando o urubu, você fica aí com pavulagem? Eu vou é capar o gato." E aí, como é que você traduziria essa frase? Difícil? Bom, vou te ajudar. A pessoa disse o seguinte: "Só porque eu estou desempregado, você fica aí com essa arrogância? Eu vou embora daqui." Percebeu como dentro da língua portuguesa falada no Brasil existem várias outras línguas? Essas diferenças são chamadas de variações linguísticas e é justamente este o tema da nossa aula de hoje. Para começar, vamos guardar bem este conceito. Variações linguísticas são as diferenças que uma língua apresenta de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas em que essa língua é utilizada. Todos nós começamos a aprender a língua portuguesa em casa, no contato com nossa família, imitando aquilo que ouvimos. Mas à medida que entramos em contato com outras pessoas e outros grupos sociais, na rua, na escola, no trabalho, observamos que nem todos falam da mesma maneira, embora tenham nascido no mesmo país. Há pessoas que falam de modo diferente por serem de cidades ou regiões diferentes, por terem idade diferente da nossa, por serem de outro sexo ou por pertencerem a um outro grupo social ou cultural. Essas diferenças são chamadas de variações linguísticas. Agora que você conhece esse conceito, vamos aprender quais são os tipos de variedades linguísticas. A variação linguística se manifesta de dois modos diferentes: por meio dos dialetos e dos registros. Os dialetos são variedades que ocorrem em função das pessoas que utilizam a língua e são determinados pelo lugar do qual elas provêm, pela faixa etária, pelo sexo, pela classe social e cultural da qual elas se inserem e pela evolução da própria língua. Um exemplo de dialeto determinado pela idade dos falantes poderia ser ilustrado na seguinte maneira. Imaginemos que o falante seja um homem e queira dizer que está interessado em uma mulher. Se o falante fosse um jovem de aproximadamente 15 anos, provavelmente diria: "Pô, cara, tô azarando uma mina que é mó da hora e tem um papo super cabeça." Por outro lado, se o falante fosse um senhor de uns 50 anos, certamente diria: "Estou interessado numa mulher muito bonita, elegante e inteligente." Uma outra maneira pela qual a variação linguística se apresenta é pelos registros. Mas o que são registros? Os registros são variedades de estilo que ocorrem em função do uso que se faz da língua, dependendo do receptor, da mensagem e da situação. Nesse sentido, envolvem o grau de formalismo da comunicação, se a linguagem é formal ou informal, o modo de expressão da linguagem, se é oral ou escrito, e a sintonia entre os interlocutores. Para ilustrar a variação de registro, imagine a seguinte situação. Você está na faculdade e presencia uma discussão entre dois alunos que partem para agressão física. Você pode descrever essa situação utilizando uma linguagem informal. Nesse caso, diria: "Baixou o maior rebu na facul e o pau quebrou." Ou pode utilizar a linguagem formal, culta da língua. Se essa fosse sua opção, provavelmente diria: "Houve uma grande discussão na faculdade e dois alunos se agrediram fisicamente." Como vimos, a variação linguística pode se manifestar em diversos contextos. No entanto, mais importante do que conhecê-la é saber adequá-la às situações de uso. Isso se chama sintonia. A sintonia pode ser entendida como o ajustamento ou adequação que o falante realiza a partir do conhecimento que tem sobre o seu interlocutor.
Um exemplo de sintonia é a diferença de linguagem utilizada por um jovem ao se dirigir aos amigos em uma festa e ao se dirigir ao seu chefe na empresa em que trabalha. Sendo assim, é importante lembrar que um texto acadêmico é diferente de um bilhete, que é diferente de um bate-papo no Facebook, que é diferente de uma carta comercial e assim por diante. Portanto, tanto na língua falada como na língua escrita, devemos respeitar algumas convenções. O mais importante em uma situação de comunicação com o outro é a necessidade de nos fazermos entender. Para isso, devemos respeitar algumas regras e adequar nossa linguagem a cada um dos contextos em que estamos inseridos. Saber transitar por várias variantes linguísticas e adequá-las ao ambiente correto é uma mostra de nossa capacidade intelectual e profissional. Por isso, cuide de sua linguagem, assim como você cuida da sua aparência pessoal. Comece a utilizar hoje mesmo o que você aprendeu nesta aula e sucesso! Nos vemos na próxima aula. Até lá!